Olá, Nathan Reis falando. Vou contar uma história para vocês. Um certo dia estava eu sozinho em casa. Liguei meu videogame e procurei um jogo diferente para jogar. Manhunt, meu chapéu, que jogo esquisito. Brutal, minha primeira vez jogando um jogo tão violento. O jogo era tão violento que me caguei jogando literalmente. Manhunt 2 é um jogo furtivo de 2007 da Rockstar Games. Foi desenvolvido pela Rockstar London para Microsoft, Windows e PlayStation 2, Rockstar LEDs para PlayStation Portable e Rockstar Toronto para Wii. Originalmente programado para um lançamento na América do Norte e na Europa em julho de 2007, o jogo foi suspenso pela empresa controladora da Rockstar, Tacto Interactive, quando sua classificação foi recusada em alguns países e recebeu uma classificação somente para adultos nos Estados Unidos. 2. Como a Nintendo, a Microsoft e a Sony Computer Entertainment não permitem lançamentos licenciados de títulos em seus consoles, isso teria limitado severamente sua base de clientes em potencial no EUA também. 3. Em resposta a esses problemas de classificação, a Rockstar censurou o jogo, desfocando a tela durante as execuções do jogo e removendo o sistema de pontuação que recompensava os jogadores por mortes particularmente brutais. 4. Esta versão editada foi classificada como M-EUA pela ESB e foi lançada em 29 de outubro. 5. No entanto, os conselhos em alguns outros países ainda recusaram a versão editada, como o BBFC na Grã-Bretanha e o IFCO na Irlanda. Após a apelação da Rockstar, o jogo foi finalmente aceito com um certificado 18 e uma classificação PG-18+, respectivamente. 6. 7. Ainda assim, em alguns países como a Alemanha e a Malásia, Manhunt 2 foi totalmente banido. 8. 9. Manhunt 2 recebeu críticas mistas, a jogabilidade aprimorada, o motor de jogo, as reviravoltas, o enredo mais sombrio e o uso de violência extrema foram elogiados, mas sua dublagem e gráficos desatualizados geraram reações mistas. O título gerou polêmica antes e depois de seu lançamento, atraindo a atenção do parlamentar britânico Keith Vass, do ativista americano anti-videogame Jack Thompson e de vários senadores do EUA. Foi indicado ao prêmio de jogo do ano de 2007 da GameSpy para PS2. Os jogadores assumem principalmente o papel de Daniel Lamb em uma perspectiva de terceira pessoa, com Leo Casper também jogável em certas missões. Embora diferentes em aparência e personalidade, ambos têm controles semelhantes. Assim como no jogo original, a mecânica de jogo primária é a execução furtiva, na qual o personagem do jogador deve se aproximar de um inimigo por trás, sem ser detectado, e matá-lo. 10. Existem 3 níveis de execução, com cada nível progressivamente mais violento e gráfico do que o anterior. As execuções de nível 1 apressadas são rápidas e não muito sangrentas. As de nível 2 violentas são consideravelmente mais sangrentas e as de nível 3 terríveis são exageradas. O jogador controla qual nível usa. Uma vez que o jogador travou em um inimigo, o retículo de bloqueio muda de cor ao longo do tempo para indicar o nível. Branco nível 1, amarelo nível 2 e vermelho nível 3. Ao jogar no PC ou Wii, durante as execuções, há um evento de tempo rápido que lista certos movimentos que o mouse ou o controle do Wii devem fazer ou pressionar um botão específico em um momento específico para finalizar a execução. Se não terminar no tempo especificado, a execução será interrompida e ignorada completamente, embora o jogador ainda mate a pessoa. Os elementos furtivos de Manhunt 2 foram atualizados em relação ao jogo anterior. Por exemplo, os jogadores têm mais opções em termos de execução de inimigos. Além dos 3 níveis de execução por arma, os jogadores podem usar armas de fogo para execuções. 10. 2 outras adições ao sistema de execução são as execuções ambientais, nas quais o jogador pode usar elementos do mundo do jogo como tampas de bueiro, telefones, caixas de fusíveis, banheiros, etc., para eliminar oponentes, e as execuções de salto, nas quais os jogadores podem atacar os inimigos de cima saltando de uma saliência. 10. Um sistema de pontuação baseado na brutalidade das execuções foi excluído das versões de console para obter uma classificação M da ESB, enquanto a versão para PC manteve esse recurso. 4.
Fora de combate, os jogadores devem se esconder dos inimigos ficando fora do ponto de vista deles ou se escondendo nas sombras. O sistema de sombras do jogo foi ajustado desde o primeiro jogo. Em Manhunt, a menos que um caçador visse um jogador entrar em uma área de sombra, ele não seria capaz de detectar o jogador dentro dela. Em Manhunt 2, no entanto, a IA inimiga foi expandida, com alguns inimigos mais vigilantes do que outros. Ao se esconder nas sombras, se um inimigo investigar a área, o jogador pode ter que imitar uma combinação de botões ou movimentos semelhante ao de um evento de tempo rápido, a fim de regular a respiração do personagem para garantir que ele permaneça calmo e sem ser detectado. Na versão para PC e Wii, o jogador deve manter o cursor dentro de um círculo na tela. Escalar e rastejar foram adicionados ao jogo para aumentar a sensação de exploração. Outro novo recurso é a capacidade de quebrar luzes para criar bolsões extras de sombra. 11. O áudio é um aspecto importante do jogo. Tarefas como correr, abrir portas, andar sobre cascalho e talos de milho ou derrubar objetos acidentalmente podem alertar o inimigo sobre a posição do jogador. No entanto, fontes sonoras, como máquinas, podem ser usadas como uma ferramenta para encobrir o próprio ruído do jogador. Outras formas de combate além da furtividade são incorporadas. Armas de fogo permitem tiroteios. Os jogadores podem se proteger do fogo inimigo, enquanto partes individuais do corpo, como a cabeça, podem ser alvos. Analgésicos podem ser encontrados ao longo do jogo, melhorando a saúde do jogador. Quando o jogador é descoberto por um inimigo, ele pode correr, se esconder ou tentar revidar com combate corpo a corpo. 12 total de sua mente. No entanto, o projeto capturou Daniel Lew após o assassinato, apagou sua memória, incendiou sua casa e o internou em Dismore, onde eles estavam trabalhando para estudar os efeitos do implante e reparar os danos, sem sucesso. Ao descobrir a verdade, Daniel determina que deve destruir Lew de uma vez por todas. Ele entra em um estado hipnótico profundo e enfrenta Lew dentro dos limites de sua própria mente. Ele finalmente consegue se livrar da culpa que sente pela morte de sua esposa, permitindo-lhe destruir Lew e assumir o controle. Feito isso, Daniel acorda em uma estrada deserta com a memória apagada mais uma vez. Ele segura um envelope informando que seu nome é David Joyner, informando um novo endereço residencial na Rua Op, 526, apartamento B, e desejando-lhe boa sorte. Daniel hesita brevemente antes de ir embora. Um final alternativo é desbloqueado na dificuldade difícil ou se dane matar muitos civis ao longo do jogo, resultando na batalha final sendo jogada da perspectiva de Lew. Ele destrói com sucesso a personalidade de Daniel e acorda com o controle de sua mente e corpo. Witch, acreditando estar falando com Daniel, pergunta se ele está bem, ao que ele responde que está ansioso.